A Kono Consult ela nasceu com uma ideia muito simples, com um desejo, na verdade, muito simples de ser diferente daquilo que a gente identificava de problemático no mercado, que seria um tratamento injusto. Então eu achei muitas das práticas que foram aplicadas a mim injustas, e surgiu a oportunidade de investir com meus amigos, e a gente fez a Kono Consult nascer, vamos dizer assim. Com o tempo a gente foi percebendo que só isso não bastava, e a gente colocou como um propósito da empresa melhorar a vida em condomínio. Esse é o propósito, tá? Melhorar a vida em condomínio. E esse propósito, hoje a gente consegue atingir ele de uma maneira muito mais plena quando a gente aplica a tecnologia. Conforme ele foi tomando uma proporção maior no negócio, a robotização ela permitiu que a gente fizesse coisas que antes não estavam na visão da administração. E a Kono Consult está num nicho que faz especificamente a cobrança da taxa condominial que não é paga. Então, o nosso trabalho começa na emissão do boleto, depois o controle dos pagamentos, depois a cobrança administrativa, amigável, né? E, em último caso, a gente passa para o escritório de advocacia fazer a cobrança. E aí a gente tem alguns parceiros que fazem essa cobrança. Assim, a gente fazia muita coisa em planilha, só que eu precisava de tempo para não ter interrupções de problemas que o RPA nos trouxe. Então, só com o RPA que eu pude liberar o potencial meu e da minha equipe para desenvolver ferramentas que permitisse olhar o negócio com outros olhos. O RPA, né, a robotização, ela diminuiu primeiro o tempo que eu gastava tentando corrigir erros e muitas vezes apagar incêndio para os clientes, porque todos os erros levavam a uma insatisfação do cliente e uma necessidade, às vezes, de um envolvimento da direção para evitar que o cliente saísse, ou para explicar muitas vezes que o erro não iria acontecer de novo. Então a gente reduziu muito mesmo, né? Então era sempre muita pressão, e para minha empresa tinha um risco muito grande, porque se eu dou uma declaração de quitação de um cara que está devendo R$20 mil, eu basicamente tenho que pagar esses R$20 mil. Então o impacto do erro ali era muito grande, a probabilidade era baixa de errar, mas qualquer erro me gerava um custo enorme. Então hoje, com a robotização, eu parei de ter esse erro. Os clientes estão muito satisfeitos, inclusive a maior parte dos comentários positivos que a gente tem nas redes sociais são de: olha, a empresa é diferente dos concorrentes, ela me entrega a carta na hora, sem burocracias, está aqui para me ajudar, né? E a gente conseguiu, com a robotização, ter esse impacto positivo nos clientes finais. O nosso trabalho operacional ele é muito repetitivo, e o RPA a gente já tinha ouvido falar, já conhecia, mas nunca tinha experimentado de fato. E foi numa fase que a empresa estava num crescimento exponencial que a gente resolveu testar o RPA para os nossos processos. A gente sempre foi uma empresa muito organizada, os processos estavam muito bem definidos, era A, B, C, D, e o negócio funcionava como um relógio, mas como era muito manual, o nosso time ele acabava errando mesmo em várias partes do negócio, que tem um efeito em cascata, né? Por exemplo, você imagina que o condomínio tem um orçamento lá de R$50 mil e você tem 50 apartamentos, então vai dar R$1.000 por apartamento. Lógico que o número é sempre quebrado. Quando chegava pra gente R$50 mil, se o meu funcionário errasse no lançamento de uma taxa para um apartamento, isso desequilibrava todos os outros. Então um erro às vezes desencadeava 50 erros. Podia ser alguns centavos, mas ia dar erro e eu ia ter que gastar tempo ligando para as pessoas, trocando boleto, registrando de novo, ou daqui a alguns meses eu ia perceber um erro e daí ia tentar corrigir, e aí era muito mais difícil corrigir para trás. Então, quando a gente resolveu testar o RPA, foi com foco realmente numa prestação de serviço melhor para o morador, para o condomínio, para diminuir os erros.
porque ainda que a gente tivesse um processo bem definido, e ainda que a gente tivesse várias camadas de controle interno para evitar o erro, qualquer erro que passasse, costumava passar algum erro ou outro, ainda que percentualmente pequeno, ele gerava um problema muito grande. Como você falou, né? Quando é muito repetitivo, muito operacional, as pessoas, elas, por melhores que elas sejam, elas se desmotivam, né? E a gente percebeu uma redução do turnover, sim. Antigamente a nossa média de turnover ali, uma pessoa ficava em média 16 meses, 18 meses, esse é o nosso cálculo. E hoje a gente já está vendo essa média aumentar muito mesmo. Então, como eu falei, 12 a 16 meses a gente já viu uma queda, um ciclo de baixa, e hoje a gente está com um funcionário que está há 2 anos com a gente. Então, eu acho que a retenção ela é forte. E eu costumo dizer que a empresa ela foi um divisor de águas. A gente pode conhecer a empresa antes do RPA e a empresa depois do RPA. Tanto é que se tornou um pilar da nossa empresa, da nossa gestão. Um dos desafios dos líderes, assim, falando dessa transformação, é sobre as pessoas, né? A gente sabe que muitos colaboradores enxergam como oportunidade, né? Mas alguns têm uma certa resistência no início, ali de o RPA vai roubar minha função, eu não vou ter o que fazer. Quero saber se você teve esse cenário, ou se a tua equipe tinha uma maturidade boa, e como foi? As pessoas estão mais satisfeitas? Me conta um pouquinho do que mudou para quem está no dia a dia. Acho que teve bastante resistência no começo, e essa pergunta, porque nós temos um tipo de gestão muito aberta dos funcionários, e quando a gente começou a fazer o RPA, eu precisava muito da ajuda deles para se envolver no desenvolvimento do robô, né? Porque eles sabem exatamente aonde que vai no sistema, quais cliques que dá, quais os cuidados que tem que ter. E a pergunta que surgia com frequência era, mas e a hora que a gente estiver fazendo isso, eu vou ser demitido? Eu imagino que se você não tem uma proximidade muito grande com o teu funcionário, ele não vai ter oportunidade de perguntar. E a gente teve essas perguntas e a gente foi dando essa confiança para o pessoal que não vai ter problema, não vai ter demissão. Quanto mais o robô foi tomando espaço e se tornando eficiente a operação, mais coisas novas eles foram se preocupando. Então, que nós não tínhamos tempo antes de focar em métricas de qualidade de atendimento dos clientes, por exemplo, hoje nós podemos. Hoje, ativamente, a gente faz uma coisa que nós não fazíamos, que era mandar mensagem para os clientes dizendo, olha, amanhã vem seu boleto. Programe-se para fazer o pagamento. Antigamente não tinha como mandar essa mensagem, o robô mandava por e-mail, mas hoje a gente manda por WhatsApp para as pessoas que a gente sabe que costumam esquecer. A gente traça um perfil e faz funções que não fazíamos antes, entendeu? Então eu acredito que hoje a equipe não tem mais esse receio, porque ele viu que o tempo que eles têm disponível é utilizado sempre de outra maneira para melhorar a qualidade de atendimento para o usuário. Uma das coisas que a gente faz muito a gente investe muito tempo em entender, não mandar uma pesquisa de opinião via WhatsApp para o cliente. A gente terminou o atendimento e aproveita o tempo que está ali no telefone ou no WhatsApp, no telefone, e pergunta aí, o que você achou do meu atendimento? Você gostou? O que você não gostou? Como que eu posso melhorar? Que a gente não fazia antes. E tem se transformado muito em comentários positivos nas redes sociais, né? Então, eu acho que esse medo já não existe mais, né? Só que o grande sucesso foi eu ter pessoas novas que vieram fazer coisas que a minha empresa nunca teve. No final das contas, é tudo sobre pessoa, né? Porque a tecnologia ela vem, ajuda, mas é o resultado, né? São pessoas.